Vamos lá, gente. Todo mundo pronto? Galera, tá me vendo aí? Vocês estão conseguindo ver a tela, gente? Todo mundo consegue ver a planilha? Beleza. Bom, a gente vai fazer uma. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém, alguém quer falar alguma coisa? Bora lá então. Todo mundo vendo? Tem gente ainda que não tá. Que não entrou lá no ao vivo, hein, gente? Só tem 9. Bora lá. Bom, conteúdo de hoje, gente. A gente vai fazer uma revisão, né? E aí eu tenho toda essas planilhas aqui pra vocês. Ó que coisa linda. Tá? Tem um monte de planilha aqui, marota, para vocês passarem aí a semana de vocês bem animados aí, tá bom? Pra gente poder revisar as nossas funções. Deixa eu mudar a câmera aqui da gravação. Bom, então aqui eu tenho várias planilhas que eu vou liberar para vocês hoje, né? Não todas, né? Mas algumas aí com base no que a gente for rever, tá? A gente for fazer a revisão aí. Bom, primeiramente, gente, vamos rever um item, tá? Que nós acabamos abordando na aula passada. Por exemplo, essa planilha aqui, que todo mundo está vendo, eu vou pedir para vocês usarem o microfone, tá? Usarem o microfone aí para poder interagir na aula. Olhando essa planilha, tá? Olhando aqui essa planilha. O que vocês entendem nessa planilha aqui? Aonde eu tenho aqui uma coluna produto, tá? Eu tenho aqui uma coluna valor, tenho aqui uma coluna quantidade, né? Uma coluna valor do valor total e tenho aqui valor de revenda. O que a gente entende aqui nessa coluna aqui, valor de revenda? Quem pode falar aí? O que a gente precisa fazer? E aqui eu tenho um carinha chamado lucro, né? O que a gente precisa fazer aqui? Quem pode estar falando aí? Vamos lá então, vou escolher alguém então. Vamos lá. Davi, dá o ar da sua voz aí, por favor. Nessa planilha aqui que está disponível aí, visualizando. O que a gente tem que fazer, Davi? Davi tá vivo aí? Vamos lá, Estevam. Nessa planilha aqui, o que eu preciso estar fazendo? Também nada. Vamos lá, Gabriel Itália. Dá o ar da sua graça aí. O que eu tenho que fazer aqui? Nessa planilha Oi, aqui. professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia a tudo. O que eu preciso fazer Então, aqui? acho que você tem que pegar o valor ali, ó, na coluna C e acrescentar o lucro.
de 32. Pegar a coluna valor e acrescentar O o lucro lucro. Boa, na coluna I. é isso daí mesmo, tá? Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer aqui? Esse lucro ele está em decimal. Eu tenho que vir aqui, ó, nessa ferramenta aqui, porcentagem, colocar ele em porcentagem, tá? E aí a gente precisa acrescentar. Como que a gente faz aqui? Que fórmula que a gente utiliza, Gabriel? Vixe, agora eu não sei, mas você tem que multiplicar. Isso, a gente precisa estar multiplicando aí. Então vamos lá. Fórmula básica, né? A gente abre o parênteses, que a gente vai aprendendo coisa nova e acaba esquecendo, deixando para trás o O básico. básico. Então a gente pega aqui o valor do mouse, como é porcentagem, a gente multiplica. Se é uma margem de lucro, como você disse, eu preciso estar acrescentando, eu preciso estar adicionando. Então aí eu clico de novo no mouse. Espera aí que saiu. Né? Aí eu acrescento novamente o valor do mouse. Então o valor de revenda, 32%, né, a mais, eu vou estar pagando R$ 4,62. Tá? Então aqui é uma equação de primeiro grau básica, né? A gente precisa acrescentar. Só que como é uma porcentagem, primeiramente a gente multiplica para poder achar o valor e aí a gente acrescenta ao valor inicial ou vice-versa, tá? Posso fazer assim também. A sequência da fórmula, ela não vai prejudicar nada. Então, né, o meu professor de matemática falava, né, a ordem do trator não afeta o viaduto. Até porque está entre parênteses. Então, de qualquer forma, primeiro ele vai multiplicar o que está entre parênteses para depois acrescentar o que está fora. Então, essas são as duas formas de você escrever a formulazinha aqui. Então, voltando ao valor, eu vou ter um acréscimo de R$ 42 aí, certo? Tá bom? Então, primeiramente isso. Bom, valeu, hein, Gabriel? Vamos aqui nessa outra planilha. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem mais visível. Deixa eu escolher alguém aqui. Vamos lá. Isabela Amorim, por favor, dê o ar da graça da sua voz. Olhando para essa planilha. Olhando para essa planilha aqui. O que eu preciso estar fazendo? Aqui em valor total. Isabela? Tá me ouvindo, Isabela? Não? Vamos lá. Rafael. Vamos pegar aqui o Rafael, só que o Rafael Japa. Tá me ouvindo aí, Rafael? O Rafael vulgo Japa. Tá me ouvindo? Não, não tá me ouvindo? Vamos lá, o Rafael Tavares. Rafael Tavares. Nessa planilha aqui, Rafael. O que eu preciso fazer aqui na coluna valor total? Também não? Eita, nós vai todo mundo perder ponto. Eric, tá me ouvindo aí, Eric? Consegue falar? Oi, professor, tá escutando? Tô ouvindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, aham. Vamos lá, Eric. Na coluna Você aqui, tem que
Você tem que multiplicar a coluna do valor pela quantidade. Boa, é isso daí. A gente vai fazer aqui uma conta de multiplicação. Equaçãozinha básica, né? Valor do produto vezes a quantidade. Certo? Muito bem. Muito bem. Aqui, ó, nessa primeira aqui, voltando, né? Eu lembrei de um fato aqui bem importante. A gente fez aqui a conta, né? Opa, sinal demais. Né? A gente fez a conta assim, né? Para eu fazer aquela técnica lá de vir aqui e arrastar, né? Ou dar 2 cliques, eu preciso isolar um valor, tá? Que é um valor que ele vai ser igual para todo mundo. Para todas essas linhas, né? Para todas essas linhas aqui, eu vou ter que acrescentar 32%. Certo? Quando eu tenho um valor único, que é igual, é padrão, vai ser utilizado como padrão na minha planilha, a gente utiliza, né, um termo chamado de referência, tá? Referência absoluta ou referência mista, né? No caso, a célula I3, ela é a única célula que vai ser igual para todos os meus cálculos. Então a célula I3, ela é a única célula que vai ser igual, que vai estar igual em todas as outras fórmulas, né? A gente vai cair a linha, vai mudar aqui para C4, C5, C6, C7, porém a I3 sempre vai ficar sendo a mesma, tá? Quando a gente tem um valor que ele é único, né? Um valor que a gente chama de referência absoluta, a gente precisa usar um truquezinho, né? Um truquezinho aqui para poder travar essa célula, né? A gente viu esse truque na aula passada, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. André, qual que é o truquezinho que eu tenho que fazer aqui para poder tornar a I3 e quando eu clicar aqui, segurar e arrastar, a I3 ela não vai mudar, só vai ficar mudando as outras, né? As outras referências aqui. No caso, a C3 vai mudar para C4, depois C5, C6, assim por diante, conforme for caindo a linha. Porém, a I3 ela vai permanecer a mesma. A gente vai clicar e arrastar e ela não vai se mover, ela vai ficar travadinha. Qual é a tecla de atalho que a gente usa aí, André, para tornar essa referência uma referência absoluta? Fala aí pra gente, André. Tá vivo, André? Nada. William, consegue me ouvir? Consegue falar aí, William? Isso, André, F4. Tá bom? A gente utiliza aqui o F4. Mas eu tenho que usar esse F4, aonde o cifrão ele fica antes da letra e antes do número, ou eu tenho que usar esse F4, aonde só está o número, ou eu tenho que usar esse F4 onde só está a letra.
Porque conforme você vai apertando o F4, ele vai mudando o tipo de referência. Então o primeiro é essa aqui que aparece 2 cifrões, né, antes da letra e antes do número. O segundo que é somente o número. E o terceiro que é somente a letra. Boa, a gente usa o primeiro, né? Quando a gente coloca onde fica os dois. E aí ele vai permitir a gente clicar e arrastar, ó. Tá? Se você não fizer esse travamento, o que que vai acontecer? Os valores eles não vão mudar, tá vendo? 8, 8, 89, por quê? Porque aqui ele desceu para I4. I4 eu não tenho nada. Aqui ele desceu para I5. E aqui na I5 eu não tenho nada, tá? Então é importantíssimo ficar ligado nesses, né, essas dicas que a gente dá aqui, beleza? Valeu, hein, André? Então, o que a gente faz certinho lá, tá bom? Bom, legal. Tem uma outra planilha aqui, que é uma planilha de funcionários, né? E essa planilha eu preciso achar o total aqui. O total aqui. Tudo bem? Preciso fazer o total aqui. Vamos lá, Isaac. Isaac, tenta ativar seu microfone aí. E tenta falar para mim aqui. Aqui no total, o que que eu preciso fazer analisando essa planilha aqui que eu tenho? Vou até aumentar aqui para que vocês possam enxergar melhor. Aqui no total, o que que eu preciso estar fazendo? É só somar todos? Isso, a gente vai somar o salário, VT, VR e comissão. Como que eu faço para somar? Eu utilizo uma fórmula, eu utilizo uma função, como que a gente pode fazer aqui? Conseguiu ouvir, Isaac? Como que eu faço para somar aqui? Eu utilizo uma fórmula matemática ou eu utilizo uma função? O que que é mais prático? Eu acho que a função soma. Isso. Função soma acaba sendo mais prático, né? Então a gente vai lá, a função soma. Selecionamos. Vai dar o valor. E aí a gente vem aquele truquezinho, né? Vem aqui no cantinho da célula, dá 2 cliques. E ele já vai calcular pra gente aqui o total de tudo, tá bom? Beleza. Essa daqui é gostosinha de fazer. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Aqui eu preciso fazer, eu tenho que achar aqui o total. Tá, deixa eu escolher uma pessoa aqui pra... Deixa eu ver aqui. João Pedro, tá ouvindo? João Pedro? Beleza, vamos lá, João. João, preciso da O sua... Somacil eu não lembro, não. Como você não lembra, rapaz? Lembro, não. Tá? Aqui a gente precisa usar a função soma C para poder localizar. Aqui no caso eu quero somente achar os valores que são maiores que 10.
Tá? Então eu preciso somar os valores que são maiores que 10. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 valores, né? Aqui na coluna quantidade, que são maiores que 10. Quem consegue me responder essa daqui? A gente vai ter que usar a soma C. Vou até começar aqui, ó. Soma C. Ô, professor, Oi. essa aí, se eu não me engano, você tem que selecionar os valores. Sim, eu preciso selecionar aqui a coluna quantidade, né? Que no caso é o meu intervalo. Esse daqui é meu intervalo que eu quero somar. Aí deixa eu ver, acho que você aí coloca o ponto e vírgula. A gente põe o ponto e vírgula. Opa, Aí pera. como critério, É. Perdão, o intervalo isso, aqui você primeiro é o seleciona o valor. valor. Isso, são os valores aqui primeiramente. Ponto e vírgula é Aí o o ponto e critério. vírgula, você usa o 10 como critério. O critério 10. 10 ou maior que 10? Que ultrapasse 10 unidades. Maior que 10. Maior que 10, né? Então a gente colocaria assim, maior que 10. Isso. Aí depois você abre ponto e vírgula de novo Uhum. e seleciona a quantidade. E seleciona a coluna quantidade, né? Vamos ver no que deu aqui essa bagaça? Ó, aqui com o sinal maior que 10, ela já não rolou. Vamos colocar aqui entre aspas, né? Que é o critério. Vamos ver se agora ele vai achar. Ó, aqui ele calculou. Aqui ele calculou pra gente. Tá? Mas eu acho que ele não calculou pra gente o valor exato, né? Que deu 71, Eu percebi, tá meio errado. né? Então ele teria que somar aqui, né? Teria que somar aqui esses daqui. Todos os valores maiores que 10 unidades. Use a função soma C para somar apenas os valores que ultrapassem 10 unidades. Tá? Então vamos colocar aqui só o 10. Também não deu. E aí, quem consegue aí resolver? Agora complicou, hein? Tá, foi quase. Foi quase. E aí? E aí, gente? Ô, professor, e se você tentar inverter? Primeiro você coloca a quantidade, depois você coloca os valores. Vamos lá então. Quantidade, ponto e vírgula, maior que 10. Peraí que eu esqueci da aspas. Ponto e vírgula. Agora foi? Vamos conferir aqui. Agora acho que foi. 1379. E aqui ele somou. Ah, peraí que eu estou calculando errado aqui a soma, né? Porque ele vai me somar aqui Tá o que calculando tem. errado ainda. Não, não. Na hora que eu selecionei aqui, selecionei errado. Por quê? Eu quero somar, né, o que tem no estoque maior do que 10, certo? Então aqui, esse aqui, esse aqui, esse e esse. 1.251,50, 1.251,50, bateu. Tá? Então, você foi certinho, hein? Na primeira viu lá que não, Agora sim.
Agora já dá para dar aula, hein? Tá? Parabéns. Então aqui, gente, Valeu, professor. nada, que isso, eu que agradeço. Então aqui, ó, vocês precisam ficar antenados, tá? E precisar entender a planilha. Tá? Então aqui ele pergunta, eu preciso somar os valores, né? Que ultrapassam no meu estoque a quantidade número 10. Então, primeiro valor que eu preciso selecionar para que ele faça essa busca é a coluna a quantidade, né? Eu ia falar qualidade aqui, né? Desculpa. A coluna quantidade. Então, primeiro a gente seleciona a coluna quantidade. Aí a gente vai criar o critério. Qual é o critério que eu quero que a função me analise? Eu quero que ela me analise aqui, dentro desses valores, o que é maior que 10. Tá? Maior que 10. Então, tudo que é maior que 10, ele vai... E aqui no final é o que eu quero que ele some. Então, o que eu quero que ele some? Eu quero que ele some a coluna valor. Tanto é que eu quero aqui o total, né? Então, tá aí. Certo? Certo, gente? Beleza. Alguma pergunta aqui na soma C? Deu para entender, o João Pedro? Entendeu essa função? Anotou aí? Deu. Bora lá, hein? Próxima vez que eu perguntar, tem que responder, hein, guri? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui essa planilha, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A galera já deu uma acordada, né? Tem que dar uns... Isabela, consegue falar, Isabela? Isabela Amorim, consegue falar? Isabela, consegue falar? Não? Davi, consegue falar, Davi? Consegue falar, Davi? Não, também não. Não tô te ouvindo, Davi, tá ruim. Não consigo ouvir nada. Vamos lá então. Então tenta escrever pelo menos. Se você conseguir, tá bom? O que falar você consegue falar e consegue ver ao mesmo tempo. Beleza, tranquilo. William. William. Consegue falar, William? Bora lá então, vamos lá. Esperar o Davi escrever aqui. Não? Beleza. Bom, aqui, gente, eu tenho um boletim, né? Tem um boletimzinho. Né? Tem um boletim. E aqui eu preciso calcular a média. Nada mais que isso. Tá? Calcular a média aqui, calcular a média aqui. Aí a gente utiliza o quê? A gente utiliza a função média, né? A gente usa a função média. Nada mais que isso. Tá? Então, função média, tanto aqui quanto aqui a gente usa a função média. Legal. Agora aqui, o Rafael Japa, consegue falar aí, Rafael? O Rafael Naoki, consegue? Rafael? Não? Rafael, consegue falar aí?
Vamos lá, Eric. Me ajuda aqui. Oi. Como que eu quero saber o maior salário? Eu quero achar o salário mais alto. Você vai ter que usar a função maior. Função maior? Ah, não, é máximo, máximo. Ah, tá. Que susto, né? Então aqui a gente usa a função máximo, né? Função máximo. Então, salário mais alto. Então a gente usa função máximo. E para achar o salário mais baixo? Aí você usa a função mínimo. Boa. Legal, a gente usa o mínimo. Então aí ele vai localizar o menor salário. E a mesma coisa na comissão. Comissão mais alta, a gente vai usar a função máximo. Comissão mais baixa, a gente vai usar a função mínimo. Beleza? Valeu, hein, Eric? Imagina. Vamos lá. Agora essa daqui, né? Essa daqui. Bom, aqui eu vou pedir. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Rafael Tavares. Rafael, você consegue falar, né? Agora eu consigo, professor. Ah, show. Bora lá. Me ajuda aqui nessa função. Nessa tabela aqui. Eu tenho aqui um boletim de notas, né? Tranquilo. Tenho aqui a média, né? Calculada, bonitinho. E tenho aqui o status. E no status, eu preciso saber se esse cara ele foi aprovado ou reprovado. Tá? E aqui ele me dá como nota de corte, nota 6. Como que a gente cria aqui? Primeiramente, qual a função que a gente precisa utilizar? Começa por aí. A função C. A função C. Legal. Então vamos lá, igual C. Como que eu monto aqui essa função aqui? Preciso primeiramente montar meu teste lógico. Se C for maior que 6, Se a média, né, for maior que 6, maior, maior ou igual, né? Porque a nota de corte é 6, então maior ou igual. isso. Foi aprovado, né? Ponto Aí. e vírgula. Aprovado, show. Ponto e vírgula, reprovado, né? Já senti que manjou de fazer o Paranauê. Ah, eu esqueci de pôr aspas aqui, tá bom? Mas aí o Excel ele me corrige. Então, Isso. temos aí, ó, tá bom? Beleza, deu certinho aqui. Aprovado, aprovado, reprovado, reprovado, aprovado, reprovado. E aqui a média de tudo deu reprovado. Show de bola, hein? Obrigado, hein? Agora, essa daqui é onde a grande parte acaba dando um nozinho acaba dando um nozinho. Deixa eu até mudar aqui pro lado só pra gente poder aumentar um pouquinho mais aqui a tela. Bom, Isabela, você consegue me ouvir, Isabela? Isabela? Tá me ouvindo? Consegue falar? Consegue escrever? Isabela? Nada. Estevam? Consegue falar aí, Estevam?
Estevão? Estevam? Também não? Vamos lá. Isaac, consegue me ouvir, né? Como que a gente faz aqui? Essa é um pouquinho mais cabeludinha. Aqui logo de cara eu sei que eu preciso fazer a função C, né? Porque é uma planilha igual a outra. Só que essa função C é um pouquinho mais elaborada. Como que a gente faz aí? Então, professor, essa aí eu não sei não, porque tem muita coisa para colocar. Tá, mas vamos tentar aí. Como que a gente começaria? Vamos fazer junto. Como que a gente começaria aqui? Vamos analisar junto. Né? C, Igual função C, C, abre aí parênteses. Aí aqui eu preciso montar esse primeiro teste lógico. Aí a gente precisa ler aqui, né? Então, se a nota for maior ou igual a 7, tá? Então eu preciso montar esse teste lógico aqui. Então a nota, no caso, é a média, né? Então média maior ou igual a 7. Ponto e vírgula. Né? Caso ela for maior que 7, vai aparecer a palavra aprovado. Aprovado. Beleza. Ponto e vírgula. Eu fiz a primeira etapa. Agora aqui nessa segunda etapa, o que que eu preciso fazer? O que que ele me pede aqui no início? Ele me pede aqui para o quê? Fazer o C de novo, né? Então, C, abro parênteses, a média é a G5, né? Se é G5, opa, G5, tá? For menor tá? Aqui eu posso usar o menor, é uma situação, ou eu posso usar o maior, tá? Porque se for maior que 5, né, maior que 5, ou posso usar aqui menor que 6,99. São duas situações que eu posso estar usando. Ponto e vírgula, ele vai ficar de recuperação. Recuperação. Tá? Aí, ponto e vírgula, eu posso abrir o C novamente. Tá? Eu posso abrir o C novamente. Se a G5 for menor que 4,99, ponto e vírgula, abro aspas, reprovado. Então aqui eu abri três funções C. Abri 3 funções C. Aí no final eu tenho que fechar 3, tá? Então aqui ele deu 6. 6 ele tá de recuperação. Bateu. 7 ele deu aprovado. 5 recuperação. 5 recuperação. 6
recuperação. Vamos ver agora aqui, ó. O 3. O 3 ele deu recuperação. Então a minha função que eu montei aqui, ela não está, né? Ela não está coerente. Porque aqui no 3, ele deveria me aparecer reprovado. Tá? Então aqui eu preciso ajustar alguma coisa na minha função. O que que a gente precisa arrumar aqui na função para ele dar aqui na 3, aqui 3.8, ele tem que me dar reprovado. O que que a gente pode fazer aqui, gente? Vamos lá, o que que a gente pode usar aqui? Colocar o 0, Davi? Colocar o 0 aonde? Aonde que a gente coloca o 0 na sua analogia aí? Onde que a gente colocaria o 0? No lugar do 4.99? Mas menor que 0 não pode ser, né? Menor que 0 não tem, né? Então, igual a 0 também. Aí ele também daria, se a gente colocar aqui menor que 0 ou igual a 0, reprovado, a gente está falando que só vai aparecer reprovado caso dê o valor tá? Aqui, ó, eu posso resolver isso da seguinte forma. Posso resolver isso da seguinte forma. Em vez de usar três funções C, eu uso só duas funções. Tá? Então, se a nota ela for maior ou igual a 7, eu coloco aprovado. Caso contrário, se a nota for menor que 6.99, ele vai dar recuperação ou reprovado. Tá? Então, vamos tentar fazer de novo. Também não deu certo. O que falta eu fazer aqui? O que eu preciso fazer aqui? Vamos lá, eu quero que vocês pensem um pouquinho aí. Eu tenho que mudar o valor aqui. Mudar o valor aqui, puxar o 4.99, se for menor que 4.99. Vamos ver se deu. Ó, aí aqui já não deu. Porque aqui ele mudou tudo, ó. Aqui apareceu a recuperação, então não é menor que isso. E aí? Me ajudem. O que a gente pode fazer aqui? Pense um pouquinho aí. O que a gente consegue fazer aqui para poder chegar? Ele tem que me aparecer os três resultados: aprovado, reprovado e recuperação.
E aí? Professor, Oi. e se colocar, tirar o 6,99 e colocar o 5? Aí vai ficar. Vamos colocar aqui, né? Vamos ver, peraí. Também não funcionou. Ele continua aqui dando recuperação para esse último aqui, ó. Coloquei o 5 aqui no... Então, aqui realmente eu preciso de ter três condições. Eu preciso de ter três Cs. Três funções Cs, né? G5. Como que eu montaria aqui esse último teste aqui pra gente poder... E aí? Vamos lá, gente. Todo mundo ficou mudo agora? Vamos lá. Tentem escrever aqui a função. Vamos tentar fazer essa daqui. Como que vocês chegariam no resultado? Professor, se colocar, tirar o 4,99 e colocar maior ou igual a zero na última. Maior ou igual a zero? Então, Isso. maior ou igual a zero não pode ser. Pode ser maior ou igual a zero. Pode ser uma alternativa. Vamos tentar aí. Aonde que eu colocaria? No lugar do 4,99. Você fala na última linha. Então, como eu Isso. escreveria tudo? Escreve pra mim aí na caixa de texto aí. Como que você. Ou pode falar que eu escrevo aqui. Então seria. O início a gente começaria como? Igual, média, Isso, não, igual a gente tava fazendo no maior ou começo. igual a 7, ponto e vírgula, Isso. Só muda aprovado, mesmo a última. ponto e vírgula, C. Aqui eu coloco menor, né? Menor que É. G5, menor ou igual A 6.99, 6,99. recuperação
C for maior Ou igual a zero. ou igual a zero. Isso. Peraí. G5 maior ou igual a zero. A zero. Opa, Reprovado. aprovado. Vamos lá, vamos ver se. Não, não deu. Não deu. Ô, louco. Então, ó, Então não sei. vamos lá. Quem mais aí? Ó, aqui, gente, a gente pode montar dessa forma aqui, ó. Tá? Então, a análise eu coloquei aqui para ele buscar notas que forem maiores que 6,99. Se aparecer 6,99, no caso seria 7, 8 e por aí vai, ele vai me aparecer aqui aprovado. Tá? E tudo que for menor que 4,99, ele vai me dar reprovado. E tudo que tiver fora, né, dessas duas análises, ele vai me dar de recuperação. Então ele me deu aqui, ó, 3,8 reprovado, recuperação, recuperação, recuperação e o 7 aqui aprovado. Tá? Tá? Então aqui é uma forma de a gente chegar aqui nessa função. Beleza? Vamos lá pro próximo. PROC-V. PROC-V, 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 PROC-V. Vamos lá, PROC-V. Isabela, você tá me ouvindo, Isabela? Só 13 pessoas estão vendo a aula, tá, gente? Eu tô vendo aqui, ó. Só 9 estão assistindo a aula, hein? Nós estamos em 13 pessoas. Isabela. Isabela acho que tá dormindo. Vamos lá, PROC-V.
PROC V. Vamos lá, Gabriel. Como que a gente faz aqui essa PROC V? Gabriel? Gabriel Itália, como que a gente faz essa PROC V aqui? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá todo mundo me ouve? É que eu tava no computador, e no computador não dá pra falar. Ah, beleza. Aí agora eu loguei aqui rapidinho No no celular. celular. Não, beleza. Coloca lá de novo na planilha pra eu ver. Vamos lá. Como que eu faço a PROC V aqui? Pra pegar o lucro, Eu preciso achar a porcentagem do lucro. Eu preciso achar tá, você tem que usar a função PROC-V. o valor Pior que eu não procurado, o esqueci valor da como. compra, né? Aí, Ponto isso, é o valor procurado, é o valor da compra. aonde Você seleciona a procurar. tabela do lucro. Qual linha que eu coloco aqui? Linha 1, 2 ou 3? Tem que pegar a linha 2. É, linha 2. Não, linha 3, né? A porcentagem. Eu tenho 3 Mas colunas. aí tem que colocar a função para multiplicar. Depois a gente multiplica. Multiplica no final. Ah, tá, entendi. Ponto e vírgula zero, né? Zero de intervalo. E aí eu multiplico o valor no final. A gente multiplica aqui no final. Valor de dinheiro. Então eu vou ter aqui 17 centavos de lucro. Ah, agora entendi. Entendeu? Valor da compra, lucro, 17 centavos. 36 centavos. Aqui também, ó, perceberam? Ó, eu fiz o primeiro certinho, né? Aqui no último, como eu arrastei, ele já desceu tudo aqui, ó. Então tem que tomar cuidado. Então aqui eu preciso tornar a referência absoluta. Então eu ia falar isso agora, que ele não travou nos 3%. Eu preciso. Ele foi seguindo. Isso, eu preciso fazer aqui a referência absoluta. Aqui também. Tá bom? Qual que é a análise aqui? Tá? Eu vou tirar aqui a multiplicação, tá? Vou tirar a multiplicação para a gente entender melhor aqui. Qual que é a análise aqui? Vou colocar em porcentagem. Bom, banana, R$ 3. Então, se o meu produto ele tiver aqui, ó, tá vendo? Entre R$ 2,11 a R$ 4,99, ele vai me dar 5% de lucro. Tá? Se eu tiver um produto, que nem aqui, ó, a orquídea, é R$ 6. Então, ela tá aqui entre 5 e 10, então ele vai me dar 6%. Então, se eu mudar aqui o valor, vou mudar aqui o valor para 1. Ele mudou aqui para 3. Vou mudar aqui para 2. Ele vai me dar 4. Tá vendo? A porcentagem. Então, eu só tirei a multiplicação só para vocês entenderem e verem que realmente a coisa tá certa. Só que aqui agora é estilo moeda. Tá? Então, PROC V. Não esqueçam, gente, a gente tem que sempre colocar o intervalo aqui, o intervalo 0 ou o intervalo 1. Se você colocar o intervalo 0 e deu erro, você põe o intervalo 1, tá bom? Para poder chegar no resultado aí, mais próximo.
Ô, professor, Oi. e o que acontece se deixar esse intervalo? Então, na verdade não vai acontecer nada. Eu vou fazer aqui, sem intervalo. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer se porventura for uma planilha grande, né? Então aí ele vai dar ND. Então ele poderia dar aqui para mim ND, que é um desvio da função. Por quê? Porque ainda está faltando argumentos na função. Tá? Então aqui ele não me interferiu, não deixar nada, deixar em branco aqui, sem intervalo. Se eu colocasse aqui o valor 0, ele me dá erro. Tá vendo? Ele me dá erro. Só que se eu coloco o valor 1, de intervalo 1, eu não quero um valor exato, entendeu? Então, isso vai muito de você conhecer a função. Você sabe que a PROC-V, você não é obrigado a colocar intervalo 0 e nem o intervalo 1, né? A gente coloca para poder minimizar qualquer tipo de erro. Então a gente coloca primeiro sempre o 0. Se a gente viu que deu ND na função, esse intervalo 0 ele não é um intervalo correto. Então a gente vai lá e muda para o intervalo 1, tá bom? Mas aqui no caso na PROC-V, dá para colocar sem o intervalo, tá? Geralmente a PROC-H ela é mais chatinha. Eu sempre acabo tendo que colocar um intervalo nela, tá bom? Ah, tranquilo, entendi. Certo? Deixa eu fazer uma conferência aqui rapidinho. A Isabela. Isabela. O André não estava online? O André estava online. Será que ele teve problema com a internet? O André, Arthur, Davi, Eric, Estevan, Gabriel Itália, Isabela, João Pedro, Rafael Naoki, Rafael Tavares, Roberivan. Roberivan entrou depois do horário, né, Roberivan? Acordou atrasado? Mas beleza, importante é que você tá aí na aula, tá bom? Pessoal, coloque o nome completo de vocês aí, tá bom? Deixa eu colar as atividades lá na sala Google. Como eu disse pra vocês, hein? Vocês vão ter atividade pra fazer essa semana, hein? Vão ter bastante coisinha pra fazer. A gente fez uma revisãozinha aí.
das funções aí que nós já vimos, né?